Eles são 5,8 milhões, 1.000 milhões, que agora em final de setembro. Vão ter que o receber. Eles estão a fazer o caminho que estão a fazer. Está a ficar escrito. Alguém vai ter que cumprir com esta parte. Mas hoje saiu um relatório notável do FMI, saiu 3 seguidos, que foi o monitor, e hoje foi o Global Fiscal System, em que identifica que só, digamos, as perdas do sistema financeiro na Europa, não é na Europa, desculpa, global, desde 2009, são cerca de 300 mil milhões. Isto é massa monetária que desapareceu. Evaporou, de repente. Evaporou. Por uma questão de confiança, quer dizer, são chamadas imparidades. E estes 300 mil milhões que há 3 anos existiam, empréstimos ao valor de um ativo, desapareceram. E agora o que está registado nos bancos. E agora como é que se vai recuperar esse dinheiro? Ora, isto está-se a criar um ciclo vicioso, por quanto menos vale, a casa vale menos, eu vou vender por menos, logo eu tenho hipotecas no meu valor da casa, e às tantas tenho que vender para ter liquidez e estamos a entrar num processo que cada vez somos mais pobres. Portanto, é um assunto que tem que ser tratado e está a ser tratado, e este trabalho, como bem identificou o professor, identifica os Estados Unidos como também um dos problemas. O Japão, que voltou a entrar em recessão este ano, o ano não vai estar, mas este ano é outra vez em recessão, quer dizer, já está instalado uma década e meio. Portanto, é uma questão que está... Rui, eu pego nessa deixa exatamente para questionar a Isabela. Há pouco a Reserva Federal Norte-Americana, demos conta disso mesmo, aprovou um programa, uma operação twist, digamos, de compra de maciça de 400 mil milhões de dólares de obrigações de curto prazo para as trocar para obrigações de longo prazo, basicamente empurrar para a frente a pressão dos juros. Isto também empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Isto numa altura em que, de facto, a própria maior economia do mundo começa a dar sinais de alguma instabilidade. Claro, os Estados Unidos, que aliás no outro dia achei graça não, já não acho graça nenhuma, mas o Presidente Obama falar sobre a Europa e tal, e que nós tínhamos que arrumar a casa, quer dizer, está a brincar. Está cheio de Estados falidos lá no meio, portanto ele tem que pôr também a casa dele em ordem, que aquilo também não está flor que se cheire, não é? E está exatamente com os mesmos problemas, com Estados com situações fiscais diferentes, com uns falidos, outros à beira de falir, etc. E obviamente esta operação de hoje é uma operação de empurrar para a frente o problema, não é? Portanto, a ver o que é que acontece, até porque eles também vão entrar em eleições, e nós sabemos que os períodos eleitorais nos Estados Unidos são tramadíssimos, não é? E duram imenso tempo, tem as primárias, não é? E, portanto, quer dizer, os Estados Unidos também têm que abrir a pestana, porque a coisa também não está muito boa lá para o lado deles, não é? E vamos ver, e no meio disto tudo ainda vamos ver o que é que, geopoliticamente, o que é que a China vai exigir de nós todos por estar a pagar, porque eles comem só um baldinho de arroz por dia. Conta de nós. E, portanto, exatamente, o que é que eles vão... There's no free lunches, não é? Portanto, o que é que eles, no fundo, no meio disto tudo, no futuro político, vão exigir a todos nós, nomeadamente aos Estados Unidos, que têm a dívida toda lá, não é? Portanto, os Estados Unidos também têm trabalho de casa para fazer, se calhar tão grande... Aqui vale a pena observar... Tão grande ou maior do que a da Europa. Como é que o mercado reagiu da credibilidade. Como há bocado bem colocou, ontem o nosso Primeiro-Ministro referiu que, eventualmente, no limite, poderíamos ter que pedir mais um apoio internacional, nomeadamente o FMI. E o mercado hoje não reagiu em baixa. Hoje a Bolsa subiu portuguesa, quer dizer, ou seja, há alguma credibilidade. Hoje está... A reação nos Estados Unidos hoje, eu ouvia, por acaso estava a ouvir as notícias a seguir a anunciar esta medida, aconteceu é que houve uma queda enorme na Bolsa. Claro. Ou seja, os mercados esperavam que era feito coisas diferentes. Claro. Portanto, o nosso governo está a ter alguma credibilidade, o aspecto, por isso é que é preciso fazer e fazer com firmeza e com rapidez. E Espanha, com este raciocínio, Espanha, que falava-se que era o próximo, está a aguentar-se muito bem. Saltou para a Itália. E ontem a Standard & Poor's referia que Espanha fez muito bem em ter posto na Constituição, ter mexido na Constituição o aspecto do Tratado de Maastricht. E foi esse um dos motivos porque é que a Standard & Poor's baixou o rating de Itália e não baixou de Espanha. Isto é um aviso, já agora que falámos bem dos políticos hoje, e falar bem dos políticos, que tenham todos a atenção e que ao menos leiam as notícias para ver o que é que os outros estão a fazer e estão a fazer bem.
Estamos hoje aqui divididos entre um sentimento mais otimista do Rui e um sentimento mais pessimista da Isabel. Eu estou péssima. Ao João desempatar. Professor João Cantigas Esteves, esta situação... Estou péssima a ver o subsídio de Natal, para eu ficar sem ele. Ou vem metade do subsídio de Natal. E, portanto, está-me a custar imenso, confesso. João Cantigas Esteves, como é que olha para esta situação dos Estados Unidos? Não, é muito, muito preocupante e já é preocupante há muito tempo. Eu estou totalmente de acordo. Os Estados Unidos estão a empurrar as coisas e naquilo que dizíamos ainda agora mesmo. Portanto, os Estados Unidos juraram a pé juntos que não iam voltar a ter um quantitative easing, enfim, que é, no fundo, despejar dinheiro no Imprimir mercado. papel. E, neste momento, já muitos analistas falam que tudo isto começa a ser sinais de que, se calhar, mais uma vez, e lá voltamos nós, situações que tinham a ser completamente extraordinárias, passam a ser, enfim, vulgares não podem ser, naturalmente, mas é muito, muito preocupante. Mas, ainda na geopolítica, falou-se aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, e relembro que, penso que já falámos aqui a semana passada, que quando teve cá o presidente Lula da Silva, e eu julgo que ele disse uma coisa muito interessante, que era, e penso preocupante, que não acreditava nada que saísse de alguma coisa de jeito do G20. E que não acreditava que saísse do G20 porque só foram chamados os países emergentes para ter uma fotografia mais bonita, mas que ninguém os ouvia. Isto para dizer o quê? Que neste momento, os Estados Unidos e a própria Europa, eu não sinto que ainda que sintam esses novos países como parceiros também para isto. Eles chamaram-nos para passar o cheque. Chamaram a China, quem tem liquidez, para vir para cá, os países produtores de petróleo, Brasil, claro, etc. Mas ainda fica a ideia que continuamos com um centralismo, um egocentrismo da Europa e dos Estados Unidos, em não querer saber o que é que aquelas almas pensam. Mas aquelas almas, João Cantigas Esteves, um destes dias, vão apertar a torneira. Já estão a paciência do chinês é conhecida. Mas a paciência do chinês é conhecida. Exatamente. E isso a propósito, que eu acho que neste momento andamos aqui numa fuga para a frente, neste caso dos Estados Unidos, e era muito importante, e mesmo, eu pessoalmente, já falamos aqui muitas vezes, eu entendo que o G20 pode ser um fórum fantástico para esse ponto de vista, porque já há muitos anos que sabemos que esta crise não tem solução apenas, como era clássico, fazer-se entre a Europa e os Estados Unidos. Já que temos aquele fórum, realmente que seja um fórum. Mas quando há as reuniões que está realmente bloqueado, e é porquê? Porque não damos sequer espaço a que a economia, os chineses, têm obviamente economistas, têm gestores, têm tudo como nós. O que é que essas zonas pensam? Eles também não estão interessados ainda. Não, mas deixe-me dizer mais uma coisa do presidente Lula quando cá esteve, e que é sintomático, em que se falou da Europa, dos Estados Unidos, etc. E ele disse, de repente, que neste momento do futuro, que só há uma coisa que o preocupa, é que algo aconteça à China. Porque para ele, Europa e Estados Unidos já não contam. As exportações, as commodities é para a China. Dito o presidente Lula. Portanto, uma mente iluminada. Exatamente, que é para ele, do ponto de vista global, só pode ser grave se alguma coisa acontecer na China. Ele obviamente esperava que nada acontecesse. A China vai crescer 9% do ano passado. Uma mente lulaminada. Isabel Vaz, João Cantigas Esteves, Rui Moreira de Carvalho, é sempre um prazer contar com o vosso lúcido comentário nestas noites de quarta-feira. O Closing Bell regressa amanhã, pontualmente às 21h. Aproveita esta noite.